O Carlito Neto já está conosco. Exato, nosso querido Carlito. O meu magrão favorito. Bom dia, meus amigos. Magrão. Bom dia. Hoje, inclusive, fui no médico, né, fazer a revisão ali, já voltar para fazer outros exames, e é isso aí. Mas tá tudo bem. Tá bem, Carlito? Você tá bem? Tô ótimo. Aí sim. Quero ver você correr 42 quilômetros que nem o Glauco. Vou correr 5 em breve, né? Minha primeira maratona aí. Minha primeira maratona não, né? Minha primeira corrida. Maratona de 5 quilômetros, Carlito? Pra mim é uma maratona, né? Que eu nunca corri, então minha primeira maratona, 5 quilômetros. Você vai ver, Carlito, é uma sensação muito boa terminar uma prova de corrida. Isso é muito legal, né? Até porque a gente costuma treinar, né? Mesmo em lugares mais que não tem trânsito, mas quando você faz uma prova, você tem aquilo que o carro tem à disposição todo dia, que é a rua. A rua toda para você. Você olha o semáforo, você não precisa parar, você vai. É que eu vou participar aqui na Orla de Atalaia, em Aracaju, então, além de tudo, tem a paisagem também, que é muito bonita, né? É isso aí. Eu vou voltar a fazer aqui, já peguei uma consultoria online, tem a planilhazinha, você vai dando check. Vou. Mas olha só, vamos falar do Bolsonaro. Carlito chegou para a gente falar do Bolsonaro. Porque a audiência gosta, né, gente? A PGR se manifestou ontem contra um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso à delação premiada do Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação que investiga a venda ilegal de joias sauditas do acervo presidencial, e essa foi a 4ª vez que a defesa fez o pedido. As 3 anteriores foram negadas, e agora também, né? De acordo com a PGR, a colaboração premiada do Mauro Cid pode resultar em outros desdobramentos que vão além do caso das joias. Olha só o que diz trecho da decisão. Existem outras investigações em curso, ainda não finalizadas, que também se baseiam nas declarações prestadas pelo colaborador, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido neste momento processual. A Procuradoria defende que a delação premiada e os depoimentos de Cid devem permanecer em sigilo até o recebimento da denúncia, como prevê a legislação. A gente sabe, né, que outra investigação em curso é a tentativa de golpe de Estado. De acordo com interlocutores, Moraes deve negar novamente o pedido realizado pelos advogados e não descarta aplicar uma multa aos advogados por litigância de má-fé devido à insistência em argumentos que já foram repetidamente afastados em decisões anteriores. Tipo, os caras não desistem. Nas 3 negativas anteriores, o Moraes disse que a delação de Cid não pode ser acessada porque ainda está em sigilo e ainda não houve recebimento da denúncia, e esse cenário não mudou. Segundo o Moraes, a jurisprudência do Supremo prevê que nesses casos não há cerceamento de defesa. O investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em cursos ou em fase de deliberação. E aí, gente? Carlito, começa você que chegou agora, aí tá fresquinho. Então, né, vocês vão lembrar que lá em 2022, assim que saiu o resultado das eleições, o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro embarcaram na tese da fraude e da revisão dos votos apenas do segundo turno. Porque apesar de as urnas que eles alegavam que eram fraudadas também tivessem sido utilizadas no primeiro turno, eles só queriam a recontagem dos votos e anulação das eleições no segundo turno. E à época, Adri Rovai, eu soltei um vídeo falando o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes irá condenar o PL por litigância de má-fé. Eu soltei o vídeo, 40 minutos depois saiu a adesão do ministro Alexandre de Moraes condenando os membros do PL ali como por litigância de má-fé e aplicou a famosa multa de 22 milhões e 900 mil reais. Para quem está acompanhando a gente, talvez não saiba o que é litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando uma das partes sabe que aquele pleiteamento não tem embasamento legal, não faz sentido técnico, mas coloca aquilo ali como elemento protelatório de forma intencional para atrapalhar o andamento do devido processo legal. Ou seja, é uma atuação
de má fé, como bem diz a decisão. Eles tentam atrapalhar, criar um tumulto desnecessário para tentar atrapalhar o andamento do caso. E a gente precisa lembrar também aqui um ponto importante, Dri, Rovai e Glauco, que é esse papo que tem me deixado muito preocupado com a historinha de que o Paulo Gonet está aí aferindo o clima político para decidir se apresenta ou não a denúncia contra o Bolsonaro. Eu acho que isso não deve ser levado em consideração e não faz muito sentido essa alegação ainda, por quê? Porque a robustez de provas, no caso das joias, é inquestionável. Você tem ali, ó, localização geográfica dos aparelhos telefônicos, as trocas de mensagens, você tem horário, você tem imagens, você tem transação bancária, você tem a delação do Mauro Cid, que corrobora, inclusive, tudo que está sendo conectado ali pela Polícia Federal. Então, não faz mais sentido, por exemplo, Rovai, o Gonet falar que ele quer mais diligências nesse caso especificamente das joias. Então, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal por quê? Porque a defesa do Bolsonaro já tem acesso àquilo que é pertinente em relação ao caso das joias. Só que no caso da delação do Cid, Dri, Rovai e Glauco, como bem diz ali a decisão, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, ela desencadeia a relação do gabinete do ódio das milícias digitais com o bolsonarismo, ela desencadeia a Natal ABIN paralela, ela desencadeia no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado e ela também desencadeia no caso do cartão de vacinação falso. Então, e ainda tem a linha de investigação de outras apurações que a polícia também está podendo fazer aí em breve, né? Porque a gente vai lembrar que também foram descobertas coisas no celular do Frederico Assef, que até o momento a gente não sabe, mas que a polícia já está abrindo outra linha de investigação e que isso também está conectado com o que se fala o Mauro Cid. Porém, para finalizar a minha fala, a Procuradoria-Geral da República tem de fazer uma coisa de cada vez. Não está lá a denúncia pronta, apresentada ali, né? Na verdade, o pedido de indiciamento apresentado pela Polícia Federal, um relatório de 2.042 páginas, extremamente bem feito, bem elaborado, conectando o ponto que falta com o ponto que não estava faltando mais. E agora cabe ao Paulo Gonet fazer basicamente o que o anterior dele, o antecessor dele, Augusto Aras, não fazia, que é fazer o trabalho que o Ministério Público precisa fazer, apresentar a denúncia. E por que isso é importante, Rovai? Vamos seguir a linha do raciocínio dos bolsonaristas, que é dizer o seguinte: a PGR não pode apresentar denúncia contra o Bolsonaro antes da eleição, porque isso vai atrapalhar os candidatos do PL. Mas espera aí, se não apresentar também não vai ajudar os candidatos do PL, que o Bolsonaro vai continuar vendendo uma versão que a polícia já sabe que é falsa? Por isso que a Procuradoria-Geral da República não pode esperar time político, porque se ela não age, ela vai favorecer, e se ela age, eles vão alegar que eles estão sendo prejudicados. Então a PGR não tem de se ater a isso, e eu, sinceramente, Rovai, espero que eles apresentem a denúncia logo, porque se a denúncia ficar para outubro ou novembro, como muita gente está falando aí, existe o risco de o Bolsonaro só ser preso no início de 2026. Aí, como a gente fala aqui no Nordeste, você ia ver o cabaré pegar fogo nas eleições de 2026. Porque aí iam dizer que tiraram o Bolsonaro para não eleger o sucessor. Então, espero que o Paulo Gonet Branco faça o básico, que é o trabalho dele. Eu também defendo essa tese, viu, Calito? Concordo contigo. Acho um absurdo se falar em time político para questões jurídicas e judiciais. Não tem discussão de time, sabe, bicho? Como fez o Moro, então, o time político era soltar a delação do Palocci logo no final do primeiro turno ali. Por quê? Para segurar o crescimento do Haddad, que poderia ter passado o Bolsonaro, não fosse essa delação. Porque as pessoas se esquecem, mas eu lembro, eu acompanhava diariamente os institutos de pesquisa ali, e o Haddad vinha numa curva ascendente mesmo depois da tal facada. O Haddad vinha numa linha ascendente e começava a encostar no Bolsonaro, e já havia analistas políticos naquele momento, existiam analistas políticos que diziam: o Haddad tende a passar, por causa de estoque de votos do Nordeste, etc. e tal. E aí o que acontece? Aquela bomba da delação, que era um traque, mas eles trataram como se fosse um grande contingente de explosivos, né? Ficou no jornal, na mídia, batucando, e aí seguraram o Haddad. O Bolsonaro foi para o segundo turno, uma vantagem já praticamente possível
de reverter e ganhou a eleição. Isso é fazer uso político do sistema jurídico. Não tem que ser nem a terra nem ao mar. O prazo é o prazo do processo. Alguém vai acelerar o processo? Voltar para pedir mais diligência? Faz sentido com o tanto de prova que já tem? Quer dizer, o ajudante de ordens entregou tudo. Está tudo ali. E agora, depois eu queria saber aí de vocês também, né, passar para o Glauco aí, mas eu queria entender essa coisa das joias da Micheque. Essa Micheque também está ela se está no enrolando. relatório da PF, inclusive, viu, Rovai? Quem leu o relatório, como eu li, muita gente leu, tem várias fotos dela lá, só que é naquela citação da joia que teria desaparecido, que teria passado pela mão da dona Michele. Mas, para deixar o Glauco falar aí, até o momento não se tem ainda a prova de qual joia seria essa e o que é que teria acontecido com as joias. Por isso que até o momento ela está se safando, entendeu? Muito bem, Glauco Faria. Então, essa questão, né, do Gonê realmente é perturbadora, porque, como lembrou o Renato, é algo que remete ao que a Justiça apresentou de pior, né, recentemente, que foi a Lava Jato. Porque quando você considera o tempo político, a Lava Jato não considerava só o tempo político, né? Ela era quase toda, pelo menos em relação ao presidente Lula, era quase toda política. Por exemplo, o tempo de tramitação da condenação ali, da sentença do Moro, até chegar na segunda instância, demorou 42 dias. Era um tempo recorde para a própria Lava Jato, que a média ali era de 96 dias. Então, quando você pega todo o processo do Lula, àquela altura, tudo tramitou em tempo recorde. Tudo. Um absurdo, né? A gente teve até a declaração do presidente do Tribunal Regional Federal dizendo que a sentença do Moro era perfeita. Ah, mas você leu? Não li, mas ela é perfeita. Então, quer dizer, se o próprio presidente do tribunal tem esse tipo de antecipação, ele não votou, mas ele é o presidente ali do tribunal em que houve, em que a turma fez o julgamento de mérito, aí é bom lembrar para as pessoas que tem muita gente, sabe, Dricalito, que ficam falando, o Lula foi condenado em 3 instâncias, não sei o que, primeiro que, conforme entendimento, nem existe 3 instâncias. Para julgamento de mérito não existe mesmo, são só 2, é a primeira e a segunda. Né? O STJ não julga mérito, o STF não julga mérito. O que o STF julgou foi que o juiz ele estava numa condição de suspeição, ou seja, o juiz não poderia julgar de forma imparcial e isenta o presidente Lula, o que foi cabalmente demonstrado ali pela Vaza Jato, mas não só. Muito antes foram várias ilegalidades, né? Tem um livro, inclusive, um compilado a respeito de tudo aquilo que já estava errado ali na Lava Jato, só que era ignorado. Quando teve ali alguma variação na opinião pública, de novo, né? Aí o tempo político afetou, aí houve uma reversão daquilo que nunca devia ter acontecido, né? Não só a condenação do Lula àquela altura, mas sequer a denúncia deveria ter sido aceita se houvesse ali um Ministério Público imparcial de fato. Então, o Gonê precisa dar satisfações em relação a isso, porque senão todo mundo fica com a impressão de que o sistema de justiça está contaminado pela política. E não tem nada que afete mais a confiança do cidadão do que saber que a justiça não funciona. É necessário que o Gonê, diante de toda essa robustez das provas, né, como disse o Calito, que estão apresentadas ali no inquérito, tome uma atitude e apresente essa denúncia. Né? Não é acelerar uma tramitação, nem postergar, é simplesmente respeitar o tempo da justiça. E não dá para tratar de novo o Bolsonaro como se fosse um cidadão acima da lei, porque ele não é. Essa coisa de, ele tem força política, vamos tomar cuidado. Não adianta vocês, sabe, transformá-lo no mártir. Que mártir? Bandido, ladrão de joia, é mártir agora? Tem, os eventos recentes mostram que ele está perdendo força política. Aqui em Aracaju foi vazio, em Belém, no Pará, foi vazio. No evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em abril, comparado ao que aconteceu em São Paulo, foi vazio, a gente pode fazer essa comparação. Você sair de um ato de 185 mil pessoas, final de semana também, a um ato de 31 mil pessoas, é vazio. E aí a gente teve Niterói, a gente teve outras regiões da Baixada Fluminense também, região metropolitana do Rio de Janeiro, que ele fez agora evento no final de semana, e foi vazio.
E é o que todo mundo está comentando aqui, Dri. Não se pode ter esse tal time. Uma pessoa até comentou aí, qual que é o tempo dessa denúncia? Não tem um tempo? O ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para o ministro Paulo Gonet, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar, se aceita a denúncia ou não, né, se vai apresentar a denúncia ou não. E aí o que é que acontece, Carlito? Ele pode pedir novas diligências ao fim desse prazo. O grande problema, Dri, Rovai e Glauco, é que se ele pedir diligência, vai ficar claro que ele está com medo do Bolsonaro. E isto é perigoso. Isto é perigoso. Porque quando se foi cumprir a lei com Lula, eu lembro, Dri, Rovai e Glauco, que tem um professor universitário de Harvard, ele é sul-africano, chamado John Komaroff. E desde 2017 ele falava, o presidente Lula está tendo seus direitos violados, ele não está sendo presumido inocente. Desde o início da Operação Lava Jato e desde da primeira oitiva do presidente Lula, ainda em 2016, ele já foi presumido culpado. O juiz do caso vai condenar o Lula. Isso em 2017, Glauco. Ele falava. E a gente não tinha essa comoção da mídia que fica aí agora. Por exemplo, o Augusto Nunes, lá na revista Velho Oeste, né, chegou a dizer que mas as joias do Bolsonaro não paga um petrolão, não paga um mensalão, não paga uma Lava Jato. A Lava Jato é falcatrua, a gente não vai colocar aqui, mas no caso do mensalão, do petrolão, quem tinha a culpa foi preso, seja ele próximo do Lula ou distante do Lula. Sabe o que o Moro falou, Rovai, quando ele deixou o governo Bolsonaro? Se tem uma coisa positiva que a gente pôde falar sobre o governo Lula e o governo Dilma, os governos do PT, é que não se tinha interferência na Polícia Federal e no Ministério Público. E isso foi o Moro, que foi o juiz parcial da Lava Jato. E ainda o juiz ladrão. O juiz ladrão, como diz o Glauber. Segundo Glauber, eu não estou falando nada. Segundo Glauber. E ainda tem o Luiz Fernando Santos Lima também, procurador da Força Tarefa da Lava Jato, que falou, quando o Temer tomou posse como presidente, se tem um legado positivo que o PT deixou, é a não interferência na Polícia Federal. Inclusive, quando membros do partido eram investigados. Você vai lembrar, Glauco, daquela entrevista patética do William Bonner com a Dilma em 2014, que ele falava, presidenta, o que é que a senhora acha da Lava Jato ter chegado ao tesoureiro do PT? E ela, olha, Bonner, eu prefiro não comentar sobre isso, é por isso que tem que fazer o trabalho. E aí ela insistia, ele insistiu. Ela deu uma aula para ele, Rovai, falou assim, olha, como é que ela fez? Olha, Bonner, eu não sei se você sabe, mas não é saudável para uma democracia a chefe do Poder Executivo criticar decisões do Poder Judiciário. Então, eu não vou questionar a atuação da Justiça. E aí ele se calou, porque ele entendeu que não adiantava tentar associar Dilma, o Lula, o PT a esquemas para impedir que gente envolvida em corrupção fosse presa, porque quem foi investigado do PT e tinha alguma coisa envolvida foi preso. Quem foi investigado de outros partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores e estava envolvido, foi preso. Agora o Ciro Gomes, saiu com a história de que os irmãos Batista voltaram à cena do crime, estão fazendo negócios com o governo. E aí eu vou rememorar, só para encerrar minha fala aqui, Glauco, eu vou rememorar uma fala do próprio Ciro, quando questionaram ele do porquê que ele contratou o João Santana para ser o seu marqueteiro, um indivíduo que tinha ali confessado crimes e teria inclusive sido preso. Ele falou, o João Santana pagou pelos crimes que cometeu e está reabilitado. Ou seja, se os irmãos Batista pagaram pelos crimes que eles teriam cometido, eles têm direito de voltar a participar de concessão pública se eles se inscreverem, de editais públicos se eles se inscreverem, e o Ciro sabe disso. Mas como o Ciro decidiu, né, se tornar o Jair Ciro Gomes da Silva, né, que eles querem dizer, uns dizem que ele é Lula, outros dizem que ele é Bolsonaro, então vamos colocar o Jair Ciro Gomes da Silva, para quem quiser ficar agradado aí, tá? Ele não fala o que se deve falar, ele fala aquilo que os bolsonaristas querem ouvir. E é lindo, viu, Rovai, ver o Ciro Gomes junto com o Carmelo Neto, presidente do PL do Ceará. É muito lindo. E ainda ouvi os bolsonaristas falando assim, Dri, ó, vocês têm de perguntar ao Ciro sobre o constrangimento, não é a nós. Nós estamos do nosso lado, foi ele que veio para cá. Tem de perguntar para ele se ele não está constrangido, e não para nós. É isso aí. Eu estava falando da interferência, né, na Polícia Federal, nas instituições. É só lembra que como o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Ele queria colocar
o Ramagem para a direção da Polícia Federal. Só não foi nomeado o Ramagem por causa da decisão do Alexandre de Moraes, que dizia que ele era amigo da família, e agora a gente está vendo aí, né, na queda do sigilo daquela gravação, como o Bolsonaro queria proteger o seu filho Flávio, né, e seus familiares das denúncias, né, de investigações contra eles. E assim, e aí o Moro saiu atirando, falou tudo isso, e agora ele voltou, né, para o colo do bolsonarismo, né? Não tinha outra saída para ele, né? E é interessante, porque a gente não tem acesso ao Sérgio Moro, né? Mas muitos jornalistas têm, inclusive têm acesso ao Moro há muito tempo, e ninguém nunca fez essa pergunta para ele. Falar, Moro, você mudou de ideia? Aquilo que você falou a respeito do Bolsonaro quando você saiu do governo era a pegadinha do malandro? Enfim, o que aconteceu, né, para você, de repente, estar junto da pessoa que você acusou tão gravemente àquela altura? É isso mesmo. O Boêmio voltou novamente. Diz que o Moro é um cachaceiro contumaz, viu, Glauco? Não é? Diz que ele bebe na hora do almoço. É aqueles cabra vai abrir o apetite, né, Roberto? Toma uma garrafa de vinho na hora do almoço. É verdade. Os caras falam do Lula, não, eu não estou de sacanagem. Não tenho problema nenhum com bebida. O único problema de bebida é que eu gosto muito. Meu único problema com bebida é esse. Mas diz que ele é a volta do boêmio. Vinho, da hora do almoço, ele já tem uma mesinha separada lá em Brasília, que ele já um vinhaço, tal, toma uma garrafa sozinho. E diz que os vinhos que ele toma são muito bons e bem caros, Glauco. Já não... Tive uns 3, 4 pessoas que me deram depoimentos assim, de vinhos de 400 paus, 500 paus, na hora do almoço. Rapaz, eu fico pensando, fazer carreira de juiz no Brasil dá grana, né? Mas tipo jogador de futebol, assim. Mas o Cajuru revelou o esquema desses vinhos. Eu não sei se você viu a entrevista que ele deu há um tempo atrás em um podcast lá do Piauí, que ele disse que o que acontece? O Congresso ele não ressarce bebida alcoólica, mas ele ressarce o gasto com alimentação. E o que é que ele disse que acontece? Em alguns restaurantes de Brasília, quem diz isso é o Cajuru, viu, Moro? Você pode ir lá brigar com ele. O que acontece? Existe um combinado em que os restaurantes emitem as notas apenas com as comidas, mas com custo, inclusive, das bebidas. E ali você tem o ressarcimento dos custos que se teve ali. Refeição. Os caras colocam refeição. Vinho é um alimento. Refeição, né? Vinho pro marreco. Marreco gosta de vinho. Uva, né? Você vê que ele tá até meio inchadinho, né? Acho que bota lá grape juice, né? Que bota lá grape juice. Aí o pessoal fala, deve ser comida aqui mesmo, vamos botar aqui. O pessoal gosta de uma fofoca. A audiência até começou a falar mais. Conta mais bastidores aí bastidores do humorismo. Que pariu. Mas olha só, deixa eu ler o superchat da Sirene Oliveira, eu agradecer, muito obrigada. Pode mandar superchat, gente, super sticker, ficar membro. Ela diz, desculpe, mas penso, nada justifica essa demora do Gonê. Já estou achando que quando o Xandão diz que não vai ter anistia, é porque o Bolsonaro não vai preso. Vamos aguardar, Sirene. Então, só uma correção, viu, Dri? Aqui, o Gonê não está fora do prazo. Isso também é uma coisa que a gente precisa ter cuidado na hora de falar. É isso que eu queria saber. Ele não está fora do prazo, né, Calixto? Não, ele ainda está dentro do prazo. O ministro Alexandre, se vocês observarem, acho que vai fazer 15 dias, acho que terça-feira ou é na próxima sexta, que o ministro Alexandre de Moraes deu para ele 15 dias para ele se posicionar. Então, até o prazo legal, ele tem de dizer o que ele vai fazer. E aí, como eu disse, se chegar no prazo legal, ele disser que vai querer mais diligências, para mim isso fica claro que ele está levando em consideração, sim, o tal cálculo político. E segundo, não tem como dizer que o Bolsonaro não será preso, porque se o Bolsonaro não será preso, todos os bagrinhos que foram presos terão de ser soltos, porque isso vai gerar uma jurisprudência e não terá como manter na cadeia os bagrinhos. Então, se o custo de se manter o Bolsonaro solto for manter a impunidade, inclusive, dos bagrinhos, aí vocês vão ver que vai ser a mácula completa do judiciário brasileiro, que, lembrem, não quer repetir
o que aconteceu na Lava Jato, que na Lava Jato você teve uma punição, inclusive, ultrapassando o limite da lei. O que se prega agora é punição dentro dos limites da lei. E quando eu falo isso aqui, as pessoas até estranham, Rovaidri, que eu falo que a prisão, no curso da investigação, no curso do processo, ela é a exceção, ela não é a regra. A prisão só é regra depois do transitado e julgado, quando o indivíduo ele é condenado e a pena ela é passiva ali de cumprimento dentro do regime fechado. O que se aconteceu na Lava Jato, que você prender gente ali na primeira instância, na segunda instância, ali é exceção à regra. Tanto que, se vocês observarem, o próprio ministro Gilmar Mendes voltou atrás do entendimento sobre prisão em segunda instância, porque, de acordo com as palavras do próprio ministro no plenário do STF, o que era para ser uma exceção virou uma regra. Ou seja, o Brasil estava prendendo todo mundo em segunda instância. E não é a regra, é a exceção. Existem alguns casos, inclusive, que a pessoa já é presa durante o início da investigação. Independente. Só serviu para prender o Lula, vamos dizer a verdade, né? Isso. O Carlito, o Julinho Bittencourt está dizendo que gosta de tomar vinho também, mas na hora do jantar. Na hora do jantar, eu diria que é quase um ritual, né? Todo mundo... É que na hora do almoço você tem que voltar para trabalhar, mas quem não tem que voltar para trabalhar pode tomar à vontade. Acho que é o caso do Moro. 1, 2, o Julinho falou que os deles são mais simples. Julinho, sangue de boi, cardeal, de garrafão, não é o vinho do Moro. O Julinho tem embaixo da pia. Não é vinho do Frei e Dom Bosco, não, Julinho. Não é vinho do Frei e Dom Bosco, não. Não, ele tem um garrafão de sangue de boi. Ele toma, que nem o meu avô tomava, pega no copo, na caneca, pega aquele lá e senta na hora do almoço, vai comer e fica tomando. Não é caro, não é um problema, Julinho. Pode continuar com os seus hábitos, não tem crise. O bisavô tomava, ainda botava no purrão, como a gente chama aqui, né? Que é aquele pote de barro, aí enchia o pote de barro com o vinho de 5 litros e pegava com o canequinho de alumínio antes do almoço para dar uma talagadazinha. Faz assim, e come polenta à noite, toda noite polenta com frango. Quem gosta de vinho, mais do que todo mundo junto aqui, é o professor doutor, quase titular, Sérgio Amadeu da Silveira. Esse cara é especialista em vinho. Só se for de cachaça, né, Rovaidri? Suba na canoa com sua canequinha, Sérgio Amadeu. E aí vamos fazer a transição liberada. Mas deixa ele entrar um pouquinho aqui para falar de vinho. O cara é bom de vinho, manja tudo de vinho. Odeia vinho, né? Eu posso provar, Rovaidri, que já tomamos vinho juntos, eu, você e o professor Serginho, naquele jantar. Mas ele não bebe vinho, esse Serginho só toma cachaça, velho. E o uísque. Cachaça e uísque. Um prazer estar aqui, Dri, Renato. Você não é da turma do Moro. Você não é da turma do Moro. Nunca fui e não serei. O Sérgio Amadeu é do cachacismo também. Sou do cachacismo, sou acusado disso. Estou bem acompanhado, acusaram o Lula, me acusam, então... E, na verdade, no meu caso, não é uma acusação, é uma verdade. Eu admiro muito a cachaça mineira, a melhor do mundo, né? A melhor cachaça do mundo. Inclusive, a Anísio Santiago. Eu não vou ficar fazendo propaganda da Canarinha, da Vale Verde, tantas aí de primeira linha. Mas o Rovaidri também ele não pode falar, né? Porque pega mal aqui no programa. Eu bebo qualquer coisa. Só não bebo água. O Rovaidri é o fã do Negroni. Já vou revelar o segredo aqui. Se convidarem o Rovaidri para o Comes e Bebe aí, prepare os Negronis aí que o Rovaidri gosta. Negroni, agora eu estou na Cuba Livre, meus dias de Cuba Livre. Vamos fazer a transição, Dri? Você que é a chefa, manda bala. Então vou agradecer o Carlito, o Glauco, muito obrigada por estarem aqui hoje. E vamos seguir, a gente vai falar da matéria exclusiva sobre as redes de ódio que organizam ataques a perfis da esquerda nas redes. E obrigada, então, Carlito e Glauco, um beijo para vocês. Valeu, gente, tudo bom.